Esse é o episódio 85 do Anexo 2. E aí, galera? Boa noite. Já mandei os dois errados. Mandou palmas. Chegamos. Aplausos da igreja. Chegamos. Igreja não, avivada. não tem aplauso em pé mais, né? É. Tem as palmas e tem o aplauso em pé igreja, que não É. tem. Faltou. Estamos aqui sem imagens, mas hoje com a palavra braba, hein? Nossa. Braba e um convidado que merecia pau em pé, né? É, aplauda aí de novo então. Aplauda ele aí, igreja. Opa, Opa, receba. Fala, galera. Brunão. Brunão, tamo aí. Brunão Morado. Brunão do nosso Brunão lugar. do louvor. Do nosso lugar. Brunão da adoração. Eu sou muito mais o Brunão Sanches do que o Brunão Brunão Morado. Morado, é, Ei, Brunão Morado. Muito Não mais. dá nem pra Tá com comparar, nada. pô. O Brunão Morado é Muito top. mais. Mas você tá maior que ele, tá? Só pra Nossa, sim. Tô o dobro dele agora. Ele emagreceu. Ele emagreceu muito. Emagreceu? Emagreceu. Emagreceu. Tá tomando uns Os venenos. gordos, quando emagrece, perde tudo a graça. Verdade. Isso é um sinal? Não. Tô brincando. Pode emagrecer. Eu tô na busca dos emagrecimentos também. E hoje estamos aqui, ó, com o Felipe Nagem. E aí, gente, tudo bem? É nóis, Firme e mano. forte. Terceiro seguido. Mas, Engatou de novo. Pedro. Pedro Henrique está Pedro aqui, Henrique. gente. Pedrão, Então- salve de palmas pro Pedrão. Pedrão. Pedinho. Dá um oi pra galera. Salve, família. Boa, esse aqui é o garoto dos recados. Isso. É o menino do Zé Carlos. O melhor dos É recados. o melhor. E tá aqui, ó, com a gente também, o Esse Brabo. deveria ter essa É, palma em pé também, mas não temos. Vai a palminha. Senhor Otávio. É o nosso 01. Otávio Otávio. Brusque. Otávio Brusque, o 01 da comunicação. 01 da comunicação, é o brabo. É isso aí. Hoje nós estamos sem vídeo e estamos com o Otávio aqui. Olha que coisa, né? É, hipocrisia, né? É, isso É ironia. isso é uma ironia mesmo do É destino. ironia do destino. Pois é. Enviados ao mundo é o tema desse episódio e eu vou falar pra você, viu, meus amigos? Coloca o teu capacete aí que vai vir pedrada. Eu viu? acho que o Cauê devia estar quase de pé. Se a igreja Nossa, tivesse ficado de pé, ele devia estar num... Eu não entendi que a igreja tava meio em silêncio, eu tava Tava. louco pra dar uns gritos, aí eu fiquei a meio igreja tava constrangido. meio... Mas Sem acho falar que na adoração dos teens que eu já... Não, no ó, início, já... mano, primeiro tem pelo que amor bater de palma Deus, pra velho. esse povo, pra esses absurdo, meninos. cara. Meu Deus, mano, pras meninas. Que Adorando do coisa início. linda que desceu ali do altar. Qual que é? Qual que é? O que você acha que é, Brunão? O quê? Que a adoração deles entrega Eu acho que é uma certa genuinidade. ingenuidade. Talvez uma pureza assim de coração. Eu acho que eles deixam fluir, velho. A parada vai embora. Sem talvez muita coisa quadrada, sabe? Muita técnica, É. muita responsabilidade. Eu falo isso porque- Eles entram meio tenso. É, por causa- meio tenso. Eu falo isso porque... Eles erram nota, Sim. Eles estavam travadinhos no começo. eles dão umas rameladas na nota, mas, meu amigo, é o óleo que escorre do É. começo ao Não, eu falo É. isso porque... Eles são puros, né? eu falo isso porque quando a gente veio da Suplicy... Cara, a primeira vez que o Marcinho falou, não, ó, os teens que vai fazer. Eu era dos teens ainda. É isso. Mano, a gente tava tipo assim, cara, senhor, se não for o senhor e tal. Eu vejo que eles carregam isso, cara. É isso que eu acho que eu sinto que falta um pouco dessa. Temor. É o temor e é também a. Temor é a palavra certa, mas junto com aquela expectativa e o desejo, talvez, de estar ali, sabe? A gente tinha muito isso. Eu lembro também a primeira vez que eu encontrei com o Luiz no Subway e ele falou assim: eu tava lavando a mão no banheiro, ele falou assim: você. Luiz, pra quem não sabe, era o nosso antigo líder de... Primeiro líder de célula, Primeiro- o primeiro líder do louvor da igreja, né? Uhum. Ele foi. Não, na verdade ele foi sucessor já, né? Foi a Renata primeiro? Eram os dois, né? Acho que era ele e a Renata. Ele tocava, não tinha líder. Tinha líder de... tinha líder Mas de ele nada. era o que mais Ele manjava. era uma o que tal. frente. mandava, era o que Mas mais enfim, mandava. mas ele por anos, né, foi líder. Ah. E aí eu encontrei com ele no Subway e aí ele falou assim: você recebeu a escala? Eu tinha feito a audição pro louvor e tal. Aí eu falei: não. Ele falou: olha lá a escala. E na época tinha a banda 1, 2, 3 e a banda 1 era a banda do Alê, que tocava de domingo à noite. Maluco, aí eu tava com meu nome tava na lista. Eu me senti convocado pra jogar na Copa do Mundo, a seleção. Comecei a me tremer todo, tal. Eu não esqueço, é a primeira vez que e isso fluía muito assim. Então eu acho que essa molecada aí eles têm isso. É. E Muito eles- genuíno que eles é. derramam ali. E eu também tenho que também falar do repertório também, que eu acho que eles são uma galera que tem fome, que eles estão antenado no que tá acontecendo. Eles tocaram num congressinho, com a mesma, foi na mesma vibe, derramou Cê é louco. música nova. Hoje, lindas músicas, tem música que nem é nova, mas que eu, por exemplo, eu nunca vi tocar. Mas é muito lindo. Congressinho, eles tocaram Cristo, né? Do Foi. Alessandro Vilas Boas. E hoje eles tocaram Fogo Arderá.
Essa Alexander música, alguma meu coisa. Deus. É muito E bom. eles mandaram uma do José Júnior também na última vez, na última administração também. É, foi também. Não lembro agora o nome. Demais. Muito bom. É isso aí. Mas é bom ver escorrendo ali, né? Também é geracional, é geracional. E é bom quando você pega e a igreja tá mais sensível, né? É muito bom. Mas mesmo assim, voltando, a igreja parecia que deu... Mas será que é porque, como o senhor mesmo disse no começo, gente, não me entendam a mal, aí o pessoal fica meio apreensivo para o que você vai liberar dali. É, teve uma. Mas acho que não foi isso, não. Eu acho que era. Não. Talvez o clima também, a galera tava meio no friozinho, chuvinha. Também tava meio Ah, assim. mas não, a porque galera. o hora que acabou o louvor, a igreja tava queimando e ardendo. É. Eu tenho a minha teoria, mas deixa ela mais pro fim. Tá bom. Aí Boa, não vale, aí não vale. boa. Enviados ao mundo. Você começou ali, paizão, com um versículo que Jesus ora pelos seus discípulos. E aí ele basicamente vai falar sobre essa intercessão ali para preservá-los do mundo, é isso? É isso. Esse verso eu comecei a ler do 4 e eu gosto muito do 17:4 de João, porque ele começa falando assim: terminei a obra que o Senhor me deste a fazer. A gente sempre fala, caraca, mas terminou como, mano? Nem morreu, nem foi para a cruz, nem ressuscitou, nem subiu aos céus e nem veio o Espírito Santo. Que obra é essa que terminou? Ele terminou de cuidar dos 12. E quando ele estava falando assim, cara, cuidei desses 12. Nenhum escapou, a não ser o filho da perdição, que é uma resenha infinita aqui também. Nem adianta jogar essa pergunta aqui. É. E aí ele fala, eu cuidei dos caras, só que agora eu estou saindo do mundo. Assim como o Senhor me enviou ao mundo, agora eu os envio ao mundo. E essa é uma oração muito emblemática, porque, cara, a nossa missão é no mundo. Só que o mundo, em contrapartida, sempre foi aquilo que é a ilustração de tudo que é mal e de tudo que a gente tem que se apartar. Você fala, cara, como é que a gente tem que se apartar disso, mas ao mesmo tempo a nossa missão é para lá, né? Então fica esse paradoxo. Uma das formas de a gente compreender é entender que o mundo tem o mundo no grego cosmos, ele tem algumas definições. Uma é o mundo criado, a criação mesmo, e a organização da criação, separação, universo e tal. A outra coisa é o mundo dos sistemas que a gente opera, o sistema do mundo, e outra coisa é o mundo, as pessoas que nele habitam. São três coisas. Eu não sei se consegui deixar isso claro. Então, ele veio para salvar o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não o sistema corrupto do mundo, mas as pessoas que consistem no mundo, né? Para salvar essa galera. Então, a gente está num mundo corrupto para salvar as pessoas que hoje estão nesse mundo corrupto. Todas as pessoas. Todas as pessoas. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos se salvem. No entanto, a gente já sabe que nem todos vão se salvar. Salmo 1 fala, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão. A justiça, o juízo, mas os justos sim. Então, vários não vão subsistir. 2 numa cama, um será levado, etc. Então, vai ter uma galera que vai ficar, outras não, mas o desejo de Deus é que todos se salvassem. É coisa pra caramba pra gente falar aqui, viu? Que eu tô Vamos. já aqui. Começa pelo Borbulhando. começo. Não, a gente tá aí já nessa introdução braba que já rolou. Mas eu queria só um parênteses que você falou um negócio interessante. Nem tudo aquilo que eu creio eu entendo. Isso aí eu achei Eu bem anotei top. isso também. Cara, isso eu falei sobre Jesus se fazendo homem, né? Esse é um mistério incrível. Só que Jesus se fazendo homem dá para nós um pouquinho mais da capacidade da gente compreender o Deus soberano. A nossa condição de entender Deus é absurdamente limitada. Porque do mesmo jeito que a Bíblia fala assim, prossigamos em conhecer, tem um verso que fala assim, cara, não quis me aplicar em pensamentos elevados demais para mim, né? Se eu não me engano, Salmo 132, 31, alguma coisa assim. Meu coração não se elevou, nem minha alma se exaltou, não me exercito em grandes assuntos elevados para mim. Antes, de certo, fiz calar e sossegar a minha alma, tal como uma criança desmamada, assim a minha alma para contigo. Ou seja, você se aprofundar vai te bugar, porque você não consegue compreender
a profundidade da natureza de Deus. Você não explica. Por isso que Deus, cara, Deus, ele é, a gente falou disso no outro pod, ele é, a gente pode dizer tudo que Deus não é, mas a gente nunca vai conseguir dizer o que Deus é. Por isso que, segundo, por exemplo, Pondé e alguns, quando você afirma que Deus é amor, você pode errar, porque se ele é amor, ele não é mais um monte de coisas que ele poderia ser. Você está enganado, porque ele é tudo. Na verdade, o nome dele é indizível, porque ele carrega a essência do que é. O que ele é? Ele é. Por isso que ele se apresenta como eu sou. Eu sou o que sou. Esse é o nome dele. É indizível, porque na verdade ele é tudo. Então, ele sendo tudo, você não consegue cobrir tamanha área. Nem que você tivesse o guarda-chuva do tamanho do universo, você não consegue ainda cobrir, porque ele vai além do universo, ele é maior do que tudo isso. Então, é impossível a gente entender quem ele é. Mas quando ele se faz carne, opa, tá mais perto da gente compreender quem ele é. Foi mais ou menos essa a ideia. Então, tem um monte de coisas que a gente não entende. Cara, e quando você vai, e eu fiz aquela colocação, por causa que eu vi uma pessoa no culto. E eu precisava dizer isso para uma pessoa que eu notei que estava lá, que intelectualiza muito. E se você for para a ciência, cara, mas tem uma cacetada de coisa que a ciência, a própria energia, ninguém sabe. Cara, ninguém sabe a gravidade, ninguém sabe o que é. Só sabe que ela existe, comprova, se estuda, é uma lei tão consistente que você pode fazer uma ciência a respeito dela, cálculos, etc., e bate, porque ela é uma ciência exata, mas, cara, ninguém entende de onde ela veio, e se você jogar uma maçã para cima, ela cai. É um negócio difícil, assim como energia e muitas outras coisas, mas você sabe que ela é provável, medida, ela é mensurável, etc. Então tem um monte de coisa que a gente crê, mas que a gente não entende, cara. A gente só crê porque a gente vive. E o fato da gente viver faz pra gente dela tão certa, tão real, que você só vive, crendo que ela é real, mas sem entender. E a grandeza de Deus, a soberania, supremacia, a onipresença de Deus que está fora do tempo e espaço, essas são coisas que a gente não consegue entender. Boa. Vocês têm pergunta aí? Eu tô meio bugado, mas é que... Mas entra a nossa fé, né, nisso. Tipo, Deus fez, Deus desceu, ele se fez carne. Acho que porque senão... O senhor falou que talvez teria outras maneiras. Ele poderia trazer a redenção do mundo de outras maneiras. Mas acho que o que ajuda a nossa fé é a gente Jesus ter descido ao mundo. Porque senão acho que, bom, sei lá, também ficaria muito mais complicado. Poderia ter um monte. Então, ele poderia ter esmagado Satanás no segundo em que ele se rebelou. Mas ele já sabia que Satanás se rebelaria? Aí que tá. A onisciência de Deus, ela não promove... Quando Deus ele abre mão, a gente falou disso na semana passada ou na outra, se eu não me engano é C.S. Lewis que fala. E ele fala assim, a única forma de dar condição de um ser amar é se ele tiver a possibilidade de pecar. A única possibilidade de amar é se existir a possibilidade de pecar. Tá. Senão a gente não tem virtude para esse sentimento. A gente sempre fala disso, né? Ou seja, Deus ele não é que ele é menos poderoso porque ele abre mão, mas ele abre mão a fim de te dar o livre-arbítrio. Ora, se eu levantar essa garrafinha de 500 gramas, não quer dizer que eu não levante um peso de 5 quilos. Não é porque eu levantei uma de 500 gramas que eu não posso levantar. Então, o fato disso não faz de Deus menos poderoso, mas ele abriu mão para dar para nós o livre-arbítrio, vamos assim dizer. Tá. Mas, ainda assim, a presciência de Deus conhece essa condição. E essa é uma discussão infinita entre calvinismo e arminianismo, sobre Deus já saber quem vai fazer, e ele sabendo e determinando isso, não tem oração que você possa fazer. Quem vai para o inferno já vai para o inferno, quem vai para o céu já vai para o céu, ponto e acabou. Mas eu não penso assim, eu penso que a livre escolha, o livre-arbítrio, ele é absurdamente real por conta dessa possibilidade de escolha. Então,
ele veio ao mundo para os seus não receberam, mas aos que o receberam. Então, a gente tem sempre a possibilidade de, olhando para Jesus, que era Deus se fez carne, optar e escolher por ele. Tem um pedaço nessa, eu até anotei isso, por curiosidade, porque eu já ouvi falar. Quando ele fala que ele veio para os seus, ele estava se referindo aos judeus ou não? Também, Também? mas há um monte de profecias que diz que ele vinha para salvar o mundo, para salvar a humanidade. Qualquer judeu deveria saber isso. Só que eles ignoravam que Israel era uma nação para o mundo, que eles levariam a luz para o mundo, que Jerusalém e o templo seriam um templo de oração para todas as nações, que todas elas se chegariam, tal. A salvação sempre foi para a humanidade, sempre foi. Mas eles gostavam do xodosismo, do preciosismo de ser povo escolhido, e ainda gostam do preciosismo de ser povo escolhido e tal. Se eu não me engano, eu não sei quem é, mas ele fala assim, cara, o cristianismo, o judaísmo poderia ser uma fé esquecida e perdida, não fosse o cristianismo, que adora o judeu mais célebre que já passou na face da terra, que é Jesus. Do contrário, o judaísmo já teria sido um negócio obsoleto e esquecido, entendeu? Como outras antigas. É que a vinda de um Deus em carne, como o João revela super bem ali, né? Daquela forma poética que ele faz ali, em João 1, é o que já buga o sistema religioso, que envolve tantas outras coisas. E eu gosto de falar, né, Fê? Sim. Eu gosto de falar que Jesus veio nos dar um workshop de como é ser gente, não de como é ser Deus. Isso. Porque Deus, ele já é na eternidade, ele é o alfa, ele tá desde o começo. Então ele vem nos ensinar não como que é ser Deus. Como ser homem. E a religião quer mostrar um Jesus, ou quer preservar, ou quer colocar numa prateleira como um ídolo, do tipo... Você vê que tem pessoas que às vezes se escandalizam quando a gente fala da humanidade de Jesus. Não, Jesus é Deus, claro que ele é, mas ele escolheu ser homem para vir aqui. A vontade foi dele, né? Fala, deixa eu ensinar para vocês como que é. Vocês foram configurados lá no Éden, era para vocês fazer isso aqui, ó. E é exatamente o que ele faz, né? Que a Bíblia vai falar que ele é o segundo Adão e tudo mais. E ele vem então e ele nos dá um workshop mesmo de como é ser gente. Como que é ser gente, ser homem? É ser isso aqui, ó. Não é um negócio, só que a religião quer criar tantas coisas, né? E colocar numa prateleira que ele não foi isso. E o judaísmo tem muito disso, eles não reconhecem isso. Você vê um debate lá no podcast, ele fala, a gente só não reconhece porque tem um detalhe desse tamanho. Tem 300 e quantas profecias, paizão? 300 e tralala. Tem 300 e poucas profecias cumpridas em Jesus e eles falam que Jesus para eles não é o Messias por conta de uma pulga, aqueles tipo, não, porque não restaurou o Israel e tal, e não sei o quê. Para eles querem a restauração da glória de Israel, né, antiga. A expectativa deles era um líder de um exército, né, que libertaria eles do povo. Quando Jesus vem e propõe um novo nascimento, tipo assim, não vim te libertar aqui desse cativeiro aqui terreno, mas eu vim que você fosse uma nova pessoa. Aí isso já... Mas tem uma parada que é incrível. Tudo bem que ele se fez um homem fragilizado, apanhou, não reagiu. Foi né? reativo. Não foi reativo nesse sentido físico. Ele não... Tudo bem que tem um monte dessas coisas que é frustrante. Mas duro é saber que tem 700 anos antes os caras já falavam, ele não vai fazer isso, tá? Pois é. Não Tava fica lá, esperando tava isso. lá. Não, e o pior de tudo é que eles leem, eles Tá tudo escrito, eles são cheios a gente lê os profetas, a gente vê bastante isso no The Chosen. E aí eles não conseguem entender o negócio que eles mesmos leem. Mas posso fazer uma autocrítica agora aqui Às pra vezes nós? a gente é assim. Porque, exatamente. Porque Às vezes a gente lê. É muito fácil a gente falar do judeu. O judeu não recebeu Jesus e tal, não sei o que lá. Aí, essa palavra, ela esclarece e traz luz para tanta coisa que também a gente faz. Do tipo assim, a gente também coloca Jesus, a gente tá falando assim, o povo evangélico coloca Jesus numas ciladas ali que ele nunca se meteu. Então, por exemplo, que eu tava para te perguntar, esse negócio da coisa do mundo, porque a gente tem isso muito forte, da coisa do mundo, Só que aí se aplica na vida de Jesus, é o contrário, que é o que essa palavra está propondo aqui para nós, certo? Enviados ao mundo. Então, mas a religião, ela criou que não, a gente tem que se isolar do mundo. A gente vive dentro das nossas portas e deixa o mundo queimar lá. Exato. É por aí, paizão? No geral, tem lugares em que o nível
de intencionalidade da maldade é tão grande que é difícil você chegar lá. Claro. Por exemplo, uma vez eu fiz um rolê animal, recomendo. Animal, recomendo mesmo. É um parque, uma reserva estadual chamada Petar. Chama Parque Estadual, não sei o quê, do Alto do Ribeira. Fica ali perto de Apiaí. Quando você vai para Curitiba, não pela Regis, mas por dentro, Capão Bonito, ali tem um parque, chama Petar. E lá tem muitas cavernas. É animal, rolê animal. Tipo, você entra numa caverna e você passa num rio dentro de uma caverna, até aqui. Aí você tem que atravessar um rio dentro da caverna, na maior escuridão, só com a luzinha aqui no capacete. E aí você chega numa cachoeira dentro da caverna. Uma cachoeira, assim, de 2 metros, 1 metro, sabe? Não é um negócio gigantesco, tipo cachoeirona. É uma cachoeirinha dentro da... Pensa, uma cachoeira dentro de uma caverna numa escuridão. Por que eu tô falando isso? Porque quando você vai 50 metros, 100 metros para dentro da caverna, é absolutamente breu. Absolutamente. Não tem um raio de luz que penetre naquela profundidade. Então, quando você tem níveis de profundidade de maldade tão grande, de forma intencional, eu estou falando de crime organizado nas favelas, de redes de tráfico humano, criança, redes de vendas de órgãos, de, sei lá, coisas profundas, né? Dark Web, Dark Web. Deep Web, É deep. sei lá. Cara, que você não vai lá. Por quê? Porque você vai ser rechaçado de lá, né? Agora, no geral, a gente é chamado para onde a gente passar, a gente estar ali, entendeu? É como se eu falasse assim, cara, Jesus passou em um monte de cidade, mas ele não ia bater na porta do Sinédrio, falar, senta aí todo mundo, vou, entendeu? O máximo que ele foi numa sinagoga em Nazaré. Em alguma e poucas vezes, né? A Bíblia fala de Poucas poucas vezes. vezes que ele pisou numa sinagoga. Então, em Nazaré. E aí ele foi rechaçado. É. Levaram ele pro alto do monte para jogar de lá, para ele morrer no precipício. Mas o que eu quero dizer, você dificilmente vai chegar em lugares, bater na porta e falar, oi, trevas, vim anunciar a luz. Cara, você está irradiando a luz por onde você vai passando e isso vai atraindo algumas pessoas. É mais nesse sentido, entendeu? Só que vamos dizer, o mundo é um lugar escuro que precisa de luz. Então você vai lá irradiar. Mas esses lugares profundos, não adianta ir, mas a proposta era essa. Só que aí vira desculpa pra gente fechar a porta. Não, é tudo muito escuro. E não é. Tem lugar, nosso trabalho. A gente não vive o dia inteiro aqui, apesar de ser maravilhoso, que foi o que o senhor disse. Então, mas deixa eu falar o porquê que eu acho que normalmente, tô falando essa, mas toda a igreja, ela fica esquisita para eu receber. Porque quando a palavra é dirigida a questões da vida da pessoa, ela é aceita de um jeito. Quando a palavra é dirigida para que ela seja a solução para alguém, ela já é recebida de outro jeito. Porque a maioria das pessoas precisa de palavras, muitas vezes, que falem e resolvam os seus problemas. Quando você fala para ele que você é a solução do problema de alguém, dá muito trabalho. Porque, vamos combinar, sair do conforto é complicado, não é uma coisa que todo mundo quer. Eu quero que você resolva o meu problema. Fala uma coisa aí, pastor, para mim, para aliviar a minha dor, minha angústia, libera umas coisas aí que seja bênção. Palavra de vitória, de bênção, de triunfo, porque é essas que nós gostamos. Agora, quando a proposta é que você seja, e aí isso te tira um pouquinho, e todo mundo fica, legal, não sei, vamos ver. Cara, eu lembro quando eu me converti. Bacana. Eu me converti, paizão, muito tempo atrás. Você falou isso, marcou minha vida. É um salmo, né? Agora eu não lembro de cabeça. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Não lembro que salmo que é esse. Mas isso pra mim foi tão forte, porque aí a gente também cria essa ideia de que Jesus é o Jesus dos crentes também. E era isso que eu estava querendo dizer quando eu falei dos judeus, que a gente também é um pouco assim. Então, a religião evangélica, ela dissemina e prega muito isso mesmo, que tipo assim, Jesus é o Jesus dos evangélicos. E não, ele é o Jesus do reino, do evangelho, ele é o rei, ele é Deus e tal, enfim. Mas a gente também tem um pouquinho desse, a gente que eu falo, né, no geral, não que essa igreja em si, mas na cultura, vamos dizer assim. Eu não sei se isso é só no Brasil. Você que conhece as igrejas aí por fora, aí, sei lá, já foi na gringa e tal. Tem isso também, do tipo assim, Jesus é de quem é evangélico. Tem isso. Cara, eu posso te dizer que você personaliza o teu Jesus.
para o jeito que você bem entende que você quer que ele seja para você. E como você trata ele, é a forma que ele vai mais se manifestar. Vamos dizer, se para você Deus é pai, é assim que ele se manifesta. Se para você ele é um chefe, é assim que ele se manifesta. Se para você ele é um general, é assim que ele se manifesta. Porque tem isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, cara, o jeito com que eu lido com Jesus é diferente do que o meu pai lida. Outra geração, o jeito de orar, ele ama, tá lá, tá, é lindo, mas é outra vibe. Como, por exemplo, uma outra denominação talvez o faria, né? Então você trata Jesus de muitas formas, mas no geral, como é a vida... Vou falar vou sair... Cara, aliás, o que eu vou falar aqui dá um baita de um culto, qualquer dia desse. Mas, cara, imagina que você chegasse pra Thay, Brunão, e falasse assim, eu sou casado, fiz agora dia 14 de março, eu fiz 16 anos de casado e 21 anos junto com a França. Vou fazer mais no segundo semestre 21 anos com a França. Beleza, pega o teu pai, nossos pais que estão casados. Imagina que você chegasse para Thay e falasse assim, ó, nós vamos casar e eu vou te dar esse livro de receitas. Aprende aí a fazer meu prato predileto, que é estrogonofe ao molho não sei o que, com batata sauté ou batata não sei o que. Se você fizer tudo aqui que eu estou te colocando nesse caderno aqui, daqui uns 40 anos eu vou ver se eu te recebo como esposa. Você imagina? Não. Você casa hoje com o pressuposto de que ela vai tentar fazer o melhor e mesmo se ela errar, você ainda a ama e ela já te ama. Na maioria das religiões, cara, você olha para Jesus como o cara que, se você fizer tudo certinho, lá no fim, ele decide se vai te querer ou não. Mas a realidade do evangelho é que ele já te quer aqui e agora, independente do que você faça. Ele já fez. Ele amou a gente antes, né? Já fez. E ele já fez. Já fez. Já fez. Você já entrou nessa thread, nessa jornada, com ele te amando incondicionalmente. Eu tinha uma dificuldade Isso muda. de entender o termo, que eu venho do catolicismo, né, tal, da cultura, e eu tinha uma dificuldade de entender o termo aceitar Jesus. Eu achava isso um absurdo. Eu achava um absurdo. Tipo assim, cara, é ele que tem que me aceitar. Até que eu tive a revelação, falando, não, cara, ele já me aceitou. De fato, sou eu que tenho que aceitar mesmo, só receber como graça, né, em questão da salvação e tal. E Cauê, você não tem noção de como isso muda na consciência de alguém, na relação. Cara, eu sei que ele me ama, cara. Eu sei que ele me ama, ponto. Se você entender isso, a tua vida nunca... Você vai fazer umas cagadas e tal, aí você sabe que ele te ama, e se você sabe que ele te ama, e você não vai querer ferir o coração da tua mulher, né? Você não vai querer ferir o coração do noivo. Então você vai fazer direito, mas a condição já está dada, cara. E essa é uma realidade, cara, sem... se eu não me engano, que filme que é, que livro que é? Maravilhosa Graça. Ele fala que Philip Yancey parafraseia C.S. Lewis. E de que um dia ele entra numa sala e as pessoas estavam discutindo. Qual é a grande diferença? Qual a grande diferença do cristianismo em detrimento de todos os outros? Cara, monoteísta, algumas são. O judaísmo, o próprio islamismo, os deuses diversos, o Buda, o sei lá, e para onde vai, e não sei o que e tal, mas e o céu? Pô, várias religiões promovem um afterlife bacana, seja com virgem, seja num sei lá onde e tal. E aí, cara, ele disse que eu acho que C.S. Lewis bota a cabeça na porta e fala, o que os senhores estão discutindo? Nós estamos aqui há horas discutindo qual a diferença, o que faz do cristianismo. Aí ele fala, cara, olha, é simples, é a graça, você já está aceito. Acabou, entendeu? Não tem. Cara, isso muda muito, porque essa é a nossa realidade. Tem crente que passa uma vida inteira lutando contra essa simples verdade do evangelho. E pastor, também eu acho que um pouco da cultura brasileira evangélica acaba sendo muito mais fácil você doutrinar as pessoas debaixo de uma cerca ali. Cara, isso pode, isso não. Se você cumprir passo 1, 2 e 3, assim vai acontecer.
do que você ensinar pra elas que é o seguinte, cara, você nasceu de novo e agora você tem que tomar as suas atitudes. Uhum. Segundo, aquilo que você tá conhecendo a Cristo, cara. É isso mesmo. Você tá querendo agora, porque você é uma nova pessoa, você quer amar e você quer ser totalmente devoto a ele. Não porque a regra 1 e 2 vai te fazer dar certo. Porque nós somos cristãos aqui, a gente sabe que às vezes, cara, você pode seguir o protocolo e não dá certo. Às vezes pode não dar. Então eu acho que um pouco dessa também cultura brasileira influencia também, sabe? Tipo, às vezes a gente entrar nessa parada um pouco religiosa, que era o que você tava falando, Cauê. Mas essa cultura, eu acho que ela não é brasileira. Ela é É isso. absurdamente antiga, arcaica, desde as fúrias dos deuses e etc. Né? Assim como da própria lei mosaica, que se você não fizer, cara, É fogo. 28, você é louco. É. Eu não quero nem pensar nas maldições de Deuteronômio 28. Então, você fica ali cagando, cara. Você fala, caraca, né? E aí chega Jesus, um judeu, que às vezes ele descumpria a lei, cara. Só que, Então ficava maluco. só que tem uma parada que é interessante. As leis do mundo espiritual são leis que o Deus soberano toca a hora que ele quiser. Amém? Ele para o sol para lutar um pouco mais tempo, ele muda a sombra, faz retroceder, ele faz o que ele quiser, tá? Ele faz o que ele quiser. O mundo é dele. Mas, assim, as leis físicas são como leis espirituais. Ele pôs em movimento e está colocada. E muitas vezes não é que as maldições elas são o operar do dedo de Deus. Elas são simplesmente princípios que você ignorou e rompeu e que você colocou em movimento, coisas que vão gerar maldição para você. É consequência. É uma Às vezes consequência, você plantou, né? mas de uma lei que já está girando. E não Sim. porque Deus assim, pecou, entendeu? Castigado. Castigado. Né? Desce fogo, castiga. Você falou num negócio interessante demais. Eu vi um corte desse podcast aí que você falou, que é do Rodrigo Silva com o Pondé, né? É. Na verdade, eu não sei se foi esse. Acho que foi na televisão que eu vi uma entrevista do Pondé e ele tava, tipo assim, não defendendo, mas ele falando da beleza do que é a igreja evangélica no Brasil. É esse mesmo debate, não? Pode ser, acho que é. Cara, mas ele faz uma defesa tão inteligente do que é. Ele não é contra a igreja. Não. Ele simplesmente não crê. Então, mas ele fala da parte boa da beleza, de como que a pessoa é inserida e de como ela recebe esperança e tal, não sei o que. Ele fala como parece um pastor falando. E ele tá falando de uma coisa que ele não crê. Mas aí você falou coisa linda que é interagir com quem é diferente, com quem pensa diferente, e porque vai te dar a possibilidade até de você dessa troca. Cara. Não só aprender, isso é a palavra mais top, porque isso também tem muito dessa nossa religião também. Você vai sentar com um cara e você já vai armado, porque você acha que você tá na obrigação de, que nem você falou, tem versículo que não é para aquele momento, irmão. Você quer ganhar o argumento, né, cara? A minha mãe, ela frequentou por anos o espiritismo, e quando eu me converti, eu fiz um dossiê bíblico. Eu comecei a comer a Bíblia e eu peguei todos os versículos que falavam sobre reencarnação, ou tipo assim, que confrontava esse tipo de doutrina. E aí eu fui e falei, hoje eu vou, né? Hoje eu vou amassar. E aí quando eu olho pra isso hoje eu dou risada e ao mesmo tempo me envergonho, eu falo, que tolo, que tolice. Porque não tem nada a ver, não é por aí. Não é na dor, é no amor. Porque Jesus não fez isso, cara, pra ninguém. Eu não sei quem que falou isso uma vez e me marcou também. Jesus era judeu e nunca falou de judaísmo pra ninguém. Você não vê Jesus pregando o judaísmo. O máximo de judaísmo que ele pregou eu não vim pra destruir as leis. Sim, não. Eu digo assim, não pregou judaísmo no sentido assim, ó. Cara, você tem que ser judeu. Ó, você tem que ir comigo lá na sinagoga. Não, ele era vida na vida. Ele ensinava o reino, o princípio, o verbo, que ele mesmo era o verbo, mas numa conversa em qualquer lugar, seja pro coxo, pro cara que estava 38 anos paralisado, seja para uma prostituta que acabou de se encontrar com ele, para um fariseu, não importa. O Rodrigo fala uma parada muito louca, ele fala assim, cara, os princípios, eles são fundamentos imutáveis, ponto. Eles vêm antes de tudo, qualquer coisa é estabelecido sobre eles. Só que você pega algumas coisas e você doutrina, o que a igreja virou mestre em fazer. Sim. E quando se fala sobre... E quando você imputa medo baseado no purgatório e no queimar no inferno para o resto da vida, você ganha um status. E agora, cara, as pessoas seguem os tal dos ritos, porque era o que a igreja fazia, né? Vamos assim dizer. E eu não sei se foi ele que falou, mas Cara, onde que eu vi isso?
Eu acho que eu tô ouvindo tanta coisa que estou ficando biruta. Você agora estabelece princípios e fundamentos. Acho que se bobear foi até o Rodrigo em algum outro lugar. E ele fala assim, o princípio, ele muda de acordo com as circunstâncias. Só que você adota a circunstância como o valor e não o princípio. Por exemplo, vamos falar de um princípio. Aí ele fala isso, tá? Não sou eu que estou falando, é ele. Mano, eu fiquei igual a Nazaré agora. Sabe? Tipo, Tava, calculando né? assim. Hã? Deu. Sabe aquele meme? Tá? Ele por Fazendo a exemplo, equação. fala um princípio, respeito. Respeito para um judeu é você botar um negócio na cabeça, um kippah. Respeito para um católico é você entrar na igreja e tirar o chapéu. É real. Os dois são respeito, mas cada um. Respeito para um islâmico é você tirar o calçado na hora de entrar. Respeito em algum lugar, seja você... Respeito é o princípio, mas ele muda circunstancialmente, por causa da tradição, da cultura, do tempo, etc, etc. Então você não pode fazer da circunstância ao redor do respeito algo que tenha mais valor do que o princípio. Então por isso que Jesus vinha para ensinar os princípios, mas o que ia decorrer em... Por exemplo, cara, Exato. quem que podia sonhar em que a gente ia viver o que a gente vive, por exemplo, com o advento da internet, das mídias, redes, etc. Mas os princípios são estabelecidos para lá também. Cuidado com seus olhos, cuidado com corrupção, cuidado com inveja, cuidado com coisas que são elementares, cara, mas que estão aí, entendeu? Enfim. Pegando esse gancho até que você falou, e que o Brunão falou, pô, Jesus até quebrou as leis. Isso é muito interessante. Ele quebrou algumas leis, mas ele não quebrou o princípio da lei. Na verdade, ele aplicou a lei. Toda vez que parece que ele quebrou uma lei, ele estava aplicando. Como, por exemplo, quando ele curava no sábado, isso deixava os caras furiosos. Como assim? Mas, cara, pode passar em farol vermelho? O que a lei diz? A lei diz que não. E se você tiver numa ambulância com uma pessoa ferida? Pois é, Então, o que está acima? a vida. A vida. Então você começa a entender que as leis que Jesus furou tinha coisas que eram princípios mais fundamentais ainda. Total, porque a lei é pro homem, e não o contrário. E aí, aquele episódio top do The Chosen, né, que fala, cara, se você fizer isso, eu vou ter que te punir e tal, o fariseu enlouquecido. Aí ele fala, porque a lei de Moisés. Aí ele fala, cara, eu sou a lei de Moisés. Nossa, imagina os caras furiosos querendo matar ele era o próprio princípio, pô, ele é a própria lei. E aquele embate que ele tem com os fariseus, os caras estão falando de Moisés, e fala, cara, se você soubesse de quem Moisés escreveu, Moisés escreveu sobre mim, meu amigo, você tá... e se vocês falam que vocês são filhos de Moisés, aí ele vai brabo, né? Esse é um ponto importante, porque você falou assim, Jesus, ele não rechaçava ninguém, nenhuma classe, nada, tipo, você até usou o termo pra gente ter cuidado, porque hoje em dia esse termo é difícil mesmo, inclusivista, mas teve um povo que ele pegou pesado, que eram os religiosos, que eram os que se achavam limpos, né? Ele pegou, mas ele separou uma noite só para ministrar Nicodemos. Então, no geral, ele conhecia a intenção do coração, ele via quando os caras via de malandragem. Você tá querendo pegar ele, né? Querendo pegar ele. Então, nesses, ele... Agora, cara, eu tenho certeza que ele tinha amor, compaixão e carinho por eles. Claro. Para tentar salvá-los, entendeu? E nem esses ele rechaçaria numa procura, se caso a pessoa procurasse, entendeu? Jerusalém, né? Quando ele faz aquele lamento ali, é exatamente isso, né? Eu queria, tipo, mano, que nem uma galinha aqui, cuidado de vocês, mas vocês... Então, o engraçado, não sei se você entrar depois, Cauê, nisso daí, que até o pastor falou, é que você falou, né? Quem poderia parar, não sei se você usou essa... parar o que Jesus estava fazendo. E aí você falou, os fariseus? Não. Aí você fala de João Batista. Nossa. É isso. Né? Porque ele falou, não era os fariseus que poderiam, era João Batista. Eu acho que eu ouvi numa palavra, agora não sei se foi o pastor ou não, que João Batista ele tem um tempo ali no deserto, mas depois ele é preso. Tipo, justamente para ele ser retirado, para que Jesus viesse com o ministério dele, né? Uhum. Mas enfim, aí eu queria... Até porque tem alguns discípulos de João Batista que falam isso, Sim. né? Tipo, vão lá... Ele tá batizando. Quem que eu... Ele pergunta, eu falei, Ele pergunta, e aí? vai lá e fala se é isso mesmo que tá acontecendo. Só fala para João Batista o seguinte, meu amigo, que os cegos vêm, né? Os coxos andam. Ele estava citando Isaías, o profeta.
Ele só esqueceu de falar que os presos são libertos. É. Que é parte de Isaías, mas que ele não ia, né, viver. O João Batista, na verdade, ele teve uma gravidez milagrosa da mãe Isabel, e ele era um moleque prometido já, consagrado. E eu acho que por conta de tudo isso, ele viveu uma vida consagrada, separada. Tudo há um consenso em entender que ele era um essênio. Quem eram os essênios? Os essênios tiveram uma história curta, tá? Eles viveram no máximo, eles começaram, acho que, tipo, sei lá, 2, 3 anos antes de Cristo, não, 2 séculos antes de Cristo, e depois, no primeiro século acabou já. Eles não têm 300 anos de história, os essênios. E eles eram um grupo meio eremita, assim, que vivia afastado. E por que eles ganharam? É judeu, né, Pedro? Só pra galera. Judeu. É como se fosse uma é partido que eles falam, mas é uma vertente do judaísmo? Pode ser que sim, uma vertente. Eu não diria um partido, mas uma vertente. Eles se isolavam e eles ganharam interesse por causa das descobertas dos escritos do Mar Morto, de Qumran. Qumran é um lugarejo lá na beira do Mar Morto, no deserto da Judéia, e lá eles acharam nas cavernas aqueles escritos muito preservados, muito, muito preciosos. Foram os achados mais importantes, né, para entender a veracidade da Bíblia. E os essênios eram tipo consagrados, separados, copistas da palavra, e eles viviam numa comunidade assim. Então, João Batista provavelmente viveu por ali e, cara, quando você vive ali na beira do Mar Morto, naquela época, cara, os recursos são muito limitados, brother. Muito limitados. Então, eles tinham ritos de purificação, ritos para escrever a Bíblia e tal, e recursos tão limitados que faziam com que eles tivessem que se vestir de jeitos estranhos, dormir de jeitos estranhos, comer coisas estranhas. O homem era vegano. O homem era brabo nesse sentido. E isso fez esse João Batista esquisito que a gente conhece. Como Jesus fala, quando vinha João Batista, eles falavam assim, que ele era esquisito. Depois que se come, fala que é glutão, porque ele tinha esse estereotipo do esquisito. Eu não sei como ele era mesmo, mas, cara, dele ir, falar para Herodes que ele estava com Herodias, Chamar os fariseus de víbora. falar tudo aquilo, cara, ele provocava, ele era provocante, né? Só que ele ficava no deserto, e batizava no deserto e pregava no deserto. As pessoas vinham até o deserto para ouvi-lo. Então esse era um estilo que poderia ser falado assim, cara, se a gente não ser contaminado, a gente precisa fazer o que eles fazem. E aí, se fosse assim, quem que ia levar a mensagem do evangelho? Então, eu fiz esse contraponto de João Batista como alguém que poderia ser uma seita, uma crença paralela. Os fariseus já eram desacreditados, eles já eram tudo Já era notório que ele... Já era notório o nível de corrupção, como eles se vendiam para o sistema ali. Cara, os romanos nem se fala, entendeu? Judas, você acha que Judas ia fazer um... Então, era mais um modelo que era sutil, entendeu? Alguma coisa assim. Mas essa analogia que você fez eu achei top, porque tipo assim, então quer dizer que para eu ter esse Deus, ou para eu cultuar, ou para eu... Então eu tenho que ir lá no deserto, eu tenho que fazer isso, senão não funciona. E é meio que isso que eu estava querendo dizer um pouco, batendo na gente, né, cortando a nossa carne aqui, sobre o que a igreja evangélica às vezes faz também. Que, tipo assim, então, para ser, é isso aqui, você tem que ir no culto, você tem que fazer isso. Então, se você não for na minha... E o pior é quando isso ainda é interno, né? Porque tem igreja, não, é na minha igreja que você tem que ir. Exatamente. Né? O pior Jesus só tá na minha, não tá na sua. Tem até umas denominações que nos chamam de primos, né? Você foi lá, não, outra, pô, não. Não, você tem que... Essa não serve. Você tem que ir na minha igreja, tem que ver o dia que for. Então, tem muito isso, né? E essa analogia que você fez eu achei muito, muito top. Porque Jesus é a contramão disso. É a contramão. Ele vai, né? Só que ir implica num risco. É o risco de você ir para o mundo e
a gente diz fermento, se contaminar, sei lá, mas você, ao invés de levar o evangelho para dentro do mundo, fica com um pedaço do mundo e traz para a igreja. Entendeu? E não salga lá fora, porque também ser sal dentro do saleiro é... É mais do mesmo. Esse é o evangelho permissivo, esse é o evangelho barato que eu acho que tem sido pregado. Isso é muito frágil. Sim, total. Porque a gente tem que ir para o mundo, mas a gente tem que sustentar, cara, bater no pecado dentro do mundo. Bater no pecado não se corromper com o pecado, sustentar santidade dentro do mundo, sustentar princípios, valores lá dentro do mundo. E se você é permissivo, entendeu? Então você... O Marcão me mandou uma frase, ele mandou assim: a graça da graça é a arte de andar na lama sem sujar as vestes. Tem um rap muito louco desse daí. A garça, né? A graça da garça, Isso. que é a arte de andar na lama sem sujar as vestes. É isso aí, elas permanecem branquinha. Eu É preguei lindo, uma né? mensagem uma vez que era um pouco mais forte que esse teu, que era santidade é imergir no mundo. Nossa, eu lembro. Porque não tem como ser santo se você não estiver no mundo. Pois é. A santidade é exatamente isso, que é o que Jesus fez e que ele vai falar, sejam santos porque eu sou santo. Santidade é você ir iluminar e não se contaminar por aquilo. Cara, Basicamente é que nem é te isso. jogar num quarto e te trancar sem comida e você falar, não, tô fazendo um jejum. Não, você não tá, é que não te deram comida, entendeu? Obrigatório, né? É obrigatório, Você ficar Não é opcional. aqui dentro da igreja e falar assim, eu sou santo. Não, você não mostrou que você é santo. Cara, o Jordan Peterson, ele tem uma fala que é muito interessante. Há uma enorme diferença se você não oferece perigo e não faz nada, isso só faz de você um fraco. Porque você não oferece perigo. O lance, e aí ele fala uma coisa que soa controversa, mas não é, você precisa ser perigoso. Não é que você vai agir assim, mas o fato de você ser e se controlar, cara, essa não é o mote, não é a história de toda luta marcial. Você se torna perigoso, mas você é ensinado autocontrole. Qualquer luta ensina isso, tá? Aham. Especialmente o Gil. Você é potencialmente letal, mas você é o cara mais sossegado. Por quê? Porque você sabe que você é letal, porque você já viu como o Pitbull, ele no geral, tá? Tem uns cachorros, mas ele é mais dominante e ele é de boa. Ele só olha assim, o cachorro latindo, ele só olha. Daqui um pouco, a dominância dele é estabelecida pela postura e os cachorros já param de latir e vão recuando. Você já viu isso? Porque quanto mais letal menos você tem que ser. Porque a tua virtude está justamente no controle de, sendo perigoso, não ser. Exatamente. Agora, se você não é perigoso, você só é um fraco. Você pode, e aí tem um outro problema, você pode virar um morno, que aí tem outra consequência, né? Você vai virar um morno, você Sim. também não se manifesta. Isso. Jesus era bem perigoso, né? Jesus era muito perigoso. Ele era o que ele Ele era. era perigoso. Não, tem cara. aquela passagem que os caras vão prender ele. Aí tem uma versão da Bíblia que fala assim: e de repente todos caíram por terra. Aí, tipo assim. Não, mas isso sim, claro. E aí ele do- fala, do- mano, do vocês não- poder. Vocês não têm poder pra Mas se ele o era cara não muito quiser. perigoso pela verdade que ele carregava, que ele É. mesmo era a verdade, né? É isso aí. Então, ele só estando no ambiente, ele já expunha muita coisa. Quem foi que disse que você não... Não foi C.S. Lewis, agora eu esqueci quem foi. Ah, foi o outro que é bem citado pra caramba agora, outro pregador antigão aí, que todo mundo agora fala desse cara também. Muri. Hã? Muri. Não, Billy Graham, Jordan Peterson. não, que tem várias citações desse cara antigo. Que ele fala, você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. É a frase desse pregador aí. E Jesus era isso, tipo, porque é aquela outra vertente que acha que Jesus era muito bonzinho. E Jesus não era bonzinho. Ser bonzinho é ser tonto, né? Jesus era bom, que é bem diferente de Exatamente. ser bonzinho, né? Exatamente. Quem foi que falou isso mesmo? Tim Keller, né? Tim Keller. Tim Keller, Boa. Cauê, nosso Muito coach. louco. Que isso. Então, cara, mas é exatamente isso. Você revela o nível da tua santidade quanto mais você consegue estar nesses lugares não se contaminando. Isso. Entendeu?
Porque não, é o que você falou, né? Não é que você tá num bar que você é profano. Profano tá aqui dentro. Você sabe o que você tá fazendo ali, né? Mas tem muitos paradigmas também que foram criados. Por exemplo, Paizão, queria te perguntar. O Salmo 1, por exemplo. Não se assente na roda dos escarnecedores. Esse tempo, a maioria da galera não entende o que está sendo dito ali. Porque se for assim, então Jesus não cumpriu o Salmo 1, porque ele sentou em várias rodas. Quer dizer, primeiro, quem são os escarnecedores? Melhor dizendo. Porque eu acho também que é uma desvirtuação, assim, sei lá, Total. do termo. As pessoas que Jesus tocou, muitos deles, cara, eram pessoas clamando por uma redenção, uma transformação, uma cura, e não os zombeteiros. Isso. Entendeu? Os zombeteiros, cara, esses, eu acho que Jesus, cara, lamentava e falava, cara, eles estão muito lá no fundo da caverna. Eles não têm intenção de... É que muitas vezes é sair de lá. confundido, talvez por uma questão de tradição, cultura ou própria religião. Eu lembro quando você pregou também que ele subiu Israel inteiro para se encontrar com a mulher lá, a mulher Ciro Fenícia. É tipo isso que eu tô querendo dizer. A religião às vezes coloca isso como roda dos escarnecedores, é você sentar, você sentou na rodinha ali que não é de crente, que é da galera da outra religião, Seu trabalho. ou que faz isso e aquilo e Já tal, era. você não pode, você tá se contaminando, é exatamente o contrário disso, né? No geral, cara, você vai ter que ou despertar essa sede ou encontrar já essa sede. Cara, Jesus foi na casa de Jairo, entendeu? Pedro foi na casa de Cornélio. Essas pessoas eram estrangeiras, era alemão, sem falar os samaritanos, né? Então, cara, esses Jesus cruzava no caminho, eles estavam lá com alguma sede, com alguma fome, entendeu? Nas trevas, mas com alguma sede, com alguma fome. Os que estão na maldade intencionalmente, esses é difícil, cara. É difícil. Sabe aquela história? Cara, para quem não crê, toda explicação não vai ser suficiente. E para quem crê, você não precisa explicar nada, porque ele já crê, entendeu? Nossa. Então, quem está intencionalmente da maldade, nós estamos falando quem está no meio. Porque quem está intencionalmente na maldade, difícil vai ser. É a mesma coisa que você passar numa rua cheia de prostitutas e encostar o carro para falar, Jesus quer te salvar, Jesus te ama. Cara, ela tá na night ali, entendeu? Não estou dizendo que pode acontecer. Se Deus te tocar, você parar no jeito certo, da maneira certa, com as pessoas certas no carro, para trazer uma mensagem, uma palavra dirigida, amém. Mas, no geral, ela tá lá no ponto, entendeu? É diferente, cara, bem diferente. Pastor, só uma pergunta. Só para entender mais seu coração mesmo, nesse cantinho do pastor aqui no podcast. Quando você fez essa analogia de João Batista, qual era o seu medo de que a igreja se transforme? Tipo assim, cara, a igreja não pode chegar nesse lugar. Eu, pessoalmente, especialmente depois que eu larguei os meus negócios, porque para quem não sabe, eu passei muitos anos no negócio. Você está interagindo com o mundo um pouco mais. Eu não vivo uma condição que muitos de vocês vivem, que é trabalhar todo dia, tá num ambiente secular, filmando, fazendo, gerando, não sei o quê, e cuidando de negócio e tal. A minha vida se tornou um pouco igreja. E eu, cara, às vezes tenho que caçar alguns assuntos nesse sentido, porque eu virei um igrejeiro. Eu tenho, assim, não é que eu não estou falando de forma pejorativa, mas também não estou me acabando disso não. Mas assim, às vezes você fica muito dentro desse contexto. E tudo bem. O meu papel é preparar quem está indo para o mundo. E por isso que aquela frase que eu falei que é tão especial do A Vida com Propósito é a igreja não é o tamanho de pessoas que se sentam no domingo, mas é quantas são servidas e alcançadas pelas que se sentam no domingo. O meu papel é preparar, beleza, mas eu tenho pouco contato hoje com pessoas fora. E eu, assim, como desejo, como sonho, é que a igreja promova e leve, porque senão a gente é uma igreja que vai perder propósito, vai perder sentido, a gente vai ficar aqui se atracando uns aos outros, querendo ter posição em ministério dentro da igreja, caçando raivinha e tretinhas, porque a gente não está fazendo o nosso papel que tem sendo feito lá fora, entendeu? E por isso a igreja agora, até nessa transição, agora tem um ministério de evangelismo mesmo, né? O Ministério de Evangelismo. E isso é ótimo, porque como bola de neve, como se a gente não precisasse se esforçar. As pessoas vinham, né?
E agora a gente é uma igreja desconhecida, local, né, que precisa fazer evangelismo. Dificilmente uma pessoa fala assim, vou digitar no Google, Igreja Nosso Lugar. Digita Igreja Bola de Neve, mas Nosso Lugar não. Então o evangelismo vai ganhar um pouco de vida aqui nessa fase. E eu acho que a gente vai... Pô, você viu a ação que os meninos fizeram esse final de semana? Não vi. Ah, cara, que lindo, cara. Galera foi pintar, né, no Bosque Foi, Maia. cara, foi pintar lá no Bosque Maia. É uma ação super diferente, super Cleitinho, legal. Everton, todo mundo lá. É, cara, uma ação super legal, com telas no Bosque Maia e tal. Tem muitas Da hora. ações legais, divertidas, que podem também ser provocantes no bom sentido, a gente fazer lá. Quando a gente começou a comunicação, anos atrás lá, né, Tata, a gente tinha um sonho que escapou e nunca mais foi, de a gente fazer pequenos vídeos, entrevistas nas ruas que gerassem esse tipo de provocação. E eu me encanto, porque se você sair para uma praça aqui em Guarulhos e perguntar qual a religião, eu quero crer que 60% vai falar cristão. Desse universo de 60%, se você falar para eles coisas assim, mas você crê mesmo que Satanás existe? Metade vai falar, não sei, cara. Se você falar para eles falarem um versículo com passagem, talvez eles não consigam. E se você perguntar qual a última vez que você foi na igreja, metade vai falar mais de 3, 6 meses atrás. Esse é o nível de cristianismo que a gente vive hoje. Então eram assuntos que provocam um pouquinho. E depois a gente pode mostrar como o cristianismo hoje é um cristianismo raso. Já que, com todo respeito, se alguém está nos ouvindo o catolicismo é cristianismo, mas é um cristianismo que, via de regra, é mais superficial. Ele tem menos entrega. É. Top. Não, o que eu queria também falar, pastor, é que é muito louco, porque a gente veio de um movimento onde a gente viveu um avivamento, assim, sabe? Uhum. Mano, a igreja expandiu e tal. O que o pastor falou hoje a gente, nesse novo tempo, cara, a gente precisa crer que Deus ainda tá fazendo, cara. Nosso chamado é ir fazer discípulos, sabe? Deus não parou de fazer. Por quê? Porque eu vejo que hoje, às vezes a gente, e agora falando assim um pouco da minha geração, dessa galera, tipo assim, foi disseminada uma parada, tipo assim, cara, você tem que viver sua vida. Cara, vai lá, não vai viver pra igreja e tudo mais. Só que, cara, eu fui alcançado por Cristo, velho. Entendeu? Eu não tô aqui pela igreja, eu tô aqui por Cristo, velho. Ele me alcançou. Então, tipo assim, eu vivo sim minha vida, eu vou viajar, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas, cara, Deus, ele ainda tá fazendo, ele ainda tá realizando sonhos. E o nosso chamado ainda tá, e aí? Salvar o mundo, e fazer discípulos e tal, e realizar. Eu achei muito louco isso, porque eu acho que é exatamente isso. O nosso lugar também foi criado pra esse ambiente, entendeu? Pra esse envio, enfim. Você falou do QG, né? Do tipo assim, aqui a gente vem e recebe, aqui paga, aqui é só vai. O Luiz Hermínio fala um negócio que eu gosto, que ele fala assim, você vai na igreja no domingo pra ser igreja na segunda. Isso é muito legal. Porque, e é exatamente isso, pô. Que é o que Jesus sempre se propôs a fazer. Eu lembrei de uma experiência que eu tive, paizão. Teve um domingo de manhã que eu preguei, assim, isso faz uns anos já. E aí, terminou o culto, um cara veio me chamar e falou assim, cara, eu queria que você fosse na minha empresa orar. Deus me falou, não foi nem no mesmo dia. Ele ouviu essa pregação, aí ele conseguiu o meu telefone com alguém, me ligou e falou, cara, eu fui tocado pela mensagem e tal, eu quero que você vá orar na minha empresa, tal, não sei o quê. Aí eu falei, beleza, vamos lá, né, tal. Aí ele falou, domingo, 9 horas da manhã eu passo na sua casa para te pegar. Eu falei, tá bom, eu nem sabia do que era o negócio do cara, nada. Aí domingo, um dia cara, uma garoa fina, 9 horas da manhã, e tipo assim, vou lá, né? Talvez se fosse escala para pregação, Me comprometi, pô. Eu estaria mais animado se fosse uma escala para pregar na igreja, né? Mas vamos lá, né? Falei pro cara que ia, beleza. Aí 9 horas da manhã o cara passa lá. Aí ele, então, eu tenho uma loja, eu tenho uma Chili Beans. E eu tô abrindo uma loja no shopping tal e nós estamos indo lá agora. Aí eu falei, tá, legal. Aí ele foi contando um pouco da vida dele no carro. Aí eu falei, tá, mas e aí, como é que vai ser lá, tal, não entendendo nada. Não, quero só que você vai lá, que você ora, que você põe um óleo lá e tal, e eu quero que você ore pelos meus colaboradores. Eu falei, tá bom. E eu assim, né? Aí ele, mas eu vou... Aí chegando no shopping, ele falou assim, agora eu vou falar rapidinho quem são eles, tá? Uma é uma menina que tá com uma depressão, que já tentou suicídio 2 vezes. O outro é um desviado, cara, ele é homossexual, a mãe dele é pastora da igreja, não sei o quê. O outro é ateu. E o outro eu não lembro o que era. Era esse time aí.
Aí eu já no carro em choque, cara. Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer lá? Que é a mente religiosa, né? Porque é gostoso pregar na igreja aqui, né? Com o ar-condicionado e tal. Holofote, né? Não sei o quê. Com a galera dando os glórias. E eu não entendendo nada. E eu falei, tá bom, vamos lá. Aí chegamos, a galera meio assim, todo mundo... Pô, mó clima, né, mano? Tipo, o que esse maluco Quem tá que é esse fazendo louco aqui? aí? 9 horas da manhã, nós vamos abrir a loja, mano. O que esse cara trouxe? E o moleque, numa fé, o dono da loja, mano. Numa fé que Deus ia fazer um negócio. E eu não tava com essa fé. Não tava mesmo. Só ele foi café. Eu não tava na vibe nenhuma. Não tava. Podia estar falando, nossa, tava no carro já cheio do espírito. Não tava. Aí ele falou. Aí ele falou um pouco da empresa, tá? E falou, agora eu vou passar pro pastor aqui que, que vai falar. Bom demais. Aí eu no caminho pensando, tipo, eu vou orar, aí eu fiquei pensando numa palavra, aí eu ministrei sobre consagração. Aí eu falei, eu vou explicar o que é consagrar, tal, porque eu vou estar com óleo lá mesmo, o que os caras vão falar, o que esse louco tá metendo óleo, eu só vou explicar pra eles o que é isso, tal. Cara, comecei a falar, só comecei a abrir a boca. Aí ele saiu assim, ó, o dono saiu, entrou na salinha do lado assim e colocou um louvor, mano, na loja. Aí ele baixou a luz, O homem... tinha um dimmer. No meio da Chili Beans. Mano, o homem tava no Vida fogo, de- filho. Mano, ele baixou a luz, meteu um dimmerzinho assim, ó, e meteu um louvor, um pad. Puf, maluco. E eu falando, todo gaguejando, o Espírito Santo veio na sala, mano. Foi a experiência mais louca que eu já tive. Mano. Bom. Mano, veio, buf, conectou. Aí eu comecei a falar, aí eu coloquei uma piada, entrou, eles deram risada, aí foi indo, eu quebrei o gelo um pouco e tal, não sei o que. Daqui a pouco foi indo, eu meti o óleo. Aí eu fui em um a um e Deus me deu uma palavra pra cada um, paizão. Nossa. Caramba. A menina, eu coloquei a mão nela, Relação. eu coloquei a mão na cabeça dela assim, pum. Aí eu fechei o olho e eu vi uma criança correndo, uma menina correndo num jardim. Aí eu falei assim, Deus tá me mostrando uma criança com vestido branco correndo no jardim, uma menina. Aí a menina caiu no chão, começou a chorar, desesperada. Puf. Eu só falei isso, eu falei, funcionou. Me manda mais uma aí, Deus. Espírito Santo. Próxima. Aí, Espírito pro Santo, tô próximo- aqui. O Próximo. próximo tá aí, rolou com o moleque que era ateu. Eu coloquei a mão nele, ele começou a chorar e tremer. Sem eu falar nada, só de eu colocar a mão nele. Cara, foi um bagulho tão louco do espírito, tão louco. Aí o mais louco de todos foi o último, que era um cara chamado Mateus, que era desviado. Eu coloquei a mão nele, aí eu não esqueço, cara, ele tava com o olho fechado assim, ó. Aí ele abriu o olho assim, ó, pum. Ele tinha um olhão verde, aí ele tava com o olho marejado, assim, ó. E ele me olhou no fundo do meu olho, assim, mas, cara, me penetrou na minha alma o olhar dele, assim, ó. Ele olhou e deu um sorriso, mano. E na hora, tipo, cara, parecia um anjo o bagulho. E ele não falou nada, ele deu um sorriso. E o que eu vou falar pra esse cara agora? Eu com a mão nele, assim, ó. Eu não tinha nada pra falar pra ele, mano. E aí ele me olhou no fundo do olho e tal, eu não entendi isso. Não rolou nada com ele. Isso foi no domingo de manhã. Aí foi mó manto, tal, eles choraram, se abraçaram, tal. Aí eu falei de cultura, eu falei, isso aqui é ser igreja. Aí a igreja é isso aqui, porque talvez vocês nunca iam entrar numa igreja evangélica, mas Jesus fazia isso, ele vinha aqui, eles, isso aí, e não sei o que, os doidinhos, mano, foi top. Aí à noite, você pregou, paizão, não lembro o que era a palavra, mas foi mó manto à noite. Eu tava no louvor, e aí eu fechei o olho, e aí veio aquele olhar do maluco, assim, ó, puf, eu com o olho fechado, vi o olhar dele. E aí Jesus falou pra mim assim, ó, você acha que você foi lá levar a palavra? Você foi lá pra me encontrar. E é tipo, o olhar desse Mateus aí era, tipo, Jesus tomou esse moleque pra olhar e falou, você foi lá me encontrar e tal. Cara, foi a experiência Que louco. mais Aí louca você já tava em lágrimas. que eu Da já hora, hein? tive. E cara, por que eu tô falando tudo isso? Porque todo mundo tem a oportunidade de fazer isso todo dia, mano. Exato. E nós estamos brigando aqui pra ver quem que vai ministrar no domingo, se é a minha banda, Quem se que é é a o minha líder A, escala, o líder se é B. não sei- e você tem uma Chili Beans, um metrô, Todo uma dia você sala, cruza com gente que exatamente. pra você todo derramar. dia, mano. Todo dia. Olha o Brunão no metrô. É, eu tô no metrô lá. 6 pregando horas, no mete metrô? o Tô no cabeça. metrô lá, trampo no Ah. metrô, pô. Mas você tá Estação pregando no metrô Sé. ou não? Não, todo Ah. dia nós tá lá. Ah, então, tá vendo? Entra no metrô. Essa Raça cê- de vibra, seus pecadores. Estação Sé, raça de víboras. Seus gananciosos, faz que nem o Menzinho. Eu já vou lá no PA do metrô, né? Atenção, Jesus salva. Zoeira, É, meu amigo. Da hora, Cauê, demais, da hein, hora, mano. muito Da hora, irmão. Perguntas?
Tem pergunta aí, E aí, Tem Pedrão? Pedrão? Tá devagar hoje, mano? Tá só recebendo? Só contemplando? Manda aí então. Uma historinha, então eu vou contar. Conta aí, Pedinho. Eu faço faculdade de comunicação social e jornalismo. E aí eu entrei Brabo, numa que sala lu- que, mano, é Que, ego puro. que antro, né, cara? Jornalismo é o antro A também. igreja é boa pra ministrar também, viu? Ego puro. Sala é ego puro. Todo mundo quer falar, todo mundo... E aí, no primeiro semestre eu tinha muita matéria, tipo assim, correlata. Então tinha gente de marketing, tinha gente de publicidade e propaganda, tinha gente até de relações públicas. E aí eu conheci um menino chamado Davi. E aí, mano, e eu do jeito que eu sou aqui, falo com todo mundo, cheguei na faculdade, mano, troco ideia com todo mundo, resenha, mano, futebol, tudo. E aí eu encontrei esse menino chamado Davi, e aí um dia, tipo assim, eu faço lá na Moca, né? E onde eu faço, a rua que eu faço tem 2 albergues, então, meu, tem muita gente drogada, muita gente alcoolizada, tipo assim, aí tem a faculdade, e aí tem um bar, uma rua um pouco mais pra frente, virando à esquerda, tem um bar que o pessoal chama de Santa Facua, o nome do bar ainda, Santa. E aí mano, acabou a aula, bum, vamos pro bar beber. E eu nunca fui, porque, mano, não bebo e, mano, da Moca até aqui, ônibus, metrô, aí você já fica, mano, caramba, não, mó rolê. E os caras outro dia me chamaram, mano, vamos comer uma batata frita ali, você toma uma coca. Eu falei, mano, pela batata eu realmente iria. Mas pela distância não vale a pena. Até chegar em casa, pegar o ônibus, mano, mó cansaço aí, nunca fico. E aí um dia indo, porque eu caminho pro metrô a pé, eu me passa pelo bar. E aí eu tava indo, e aí esse menino Davi, ele, mano, a gente falando de futebol, acho, todo mundo. Ia ter algum jogo. Mano, mó galera, assim, e nisso, aquela cena, gente drogada, gente alcoolizada, uma bagunça, mano, uma bagunça. O lugar, um ambiente, uma bagunça. E a gente indo a pé, esse menino veio, ficou um pouco mais pra trás, me pediu pra trocar uma ideia, me parou, falou, mano, e aí? Por que você nunca vai com a gente? Você nunca bebe, nunca fica, nunca nada, mano? Tipo assim, você é da hora, você troca ideia, mas você não faz. Por quê? E aí eu comecei a trocar uma ideia com ele tudo. E assim, bem sutil. Não fui, sou pecador, não, mas eu falei, mano. E ele, mano, ele bebe muito. Tipo assim, o cara vive disso. E aí ele olhou assim pra mim e falou, meu, pra mim é bom. Aí eu perguntei, mas é bom quanto? Até onde é bom? E aí ele ficou meio, ele regalou o olho assim, olhou pra mim, continuou mandando. Aí eu falei pra ele, vou te fazer uma pergunta aqui. Eu falei pra ele, você sabe que eu sou de igreja, sou cristão, eu te falei desde que a gente chegou tudo. Mas minha pergunta não é sobre isso, não vou falar da minha igreja pra você, não vou falar de nada. Eu queria saber, mano, como que é quando você deita a cabeça no seu travesseiro? Aí esse menino olhou pra mim, ele ficou, mano, silêncio assim, a gente andando, ele ficou em silêncio, não me respondia, esperei. Aí ele falou, meu... Aí ele abaixou o tom, tipo, tinha mais gente perto, ele fingia que ele ficou meio... Abaixou o tom e falou, meu, toda vez que eu deito, uma tristeza. Na hora é muito legal ali, quando eu bebo, tudo. Mas depois... morto. Aí eu falei, mano, eu contei um pouquinho pra ele, falei, mano, fui com 9 anos, eu fui pra igreja, conheci Jesus, mas era criança, mas conheci Jesus, comecei a entender, falei, mano, esse é o cara que eu tenho certeza que me permite ser esse cara que consegue estar aqui trocando uma ideia com você, nesse ambiente doido, e não precisar fazer nada disso. Eu falei, se você quiser, é uma escolha sua, mano, caminhar com esse cara, tudo. Aí ele, caraca, irmão, você... Da hora ouvir isso de você, precisava ouvir isso essa noite, tudo aí. Dito isso, ele entrou no bar, continuou com os moleques, ele, mano, vou indo que eu vou pro metrô, tudo. E aí parou. Aí um outro dia também, outro menino começou a falar de pai. Mano, não gosto do meu pai, eu odeio meu pai porque meu pai começou a usar droga, largou minha mãe e tudo. E se não fosse minha mãe, eu não tava aqui. E aí acabamos entrando também, falei, mano, caraca, irmão, sabia essa história, tudo. E aí o que eu fiquei mais louco foi... Talvez eu não precisei pegar, né, um megafone, um negócio, parar no metrô, parar na praça, parar a faculdade. Falei, mano, Deus deu uma oportunidade tão sutil que eu só precisei ser sutil e... Mano, não sei o que vai acontecer, mas a semente tá ali. E aí, às vezes, que é louco, porque esse Davi, às vezes, ele me manda mensagem. Do nada, ele manda, fala, mano, e aí, irmão, como é que você tá, tudo? Porque tem uma semente ali. Eu não sei quando vai germinar, não sei como Deus vai fazer, mas é que a gente tava falando de situações assim, né? Foi uma experiência muito louca que eu tive, mano. Eu olhei e falei, mano, Deus me deu uma oportunidade sutil de falar o que eu vivo no domingo, na faculdade, pra uma geração que, né, muitos acreditam ser perdida, mas a gente crê que não é. E você teve o X1 ali, né? Mano. Os X1 do Jesus é os melhores que tinha, pô. E a gente às vezes quer a multidão, quer o microfone, quer os views. É simples, né, o negócio. Olha esse verso que louco, cara. Ele é o moleque considerando o coração, mas entrando no bar para beber. Esse é um verso muito legal. Ele fala, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus,
mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nossa. É. Pesado, né? Mais ou menos essa realidade aí, né? E pegando esse gancho aí, por exemplo, você falou um negócio também de demonizar a carne. Eu achei isso top também. Cara, isso é muito legal, porque eu não sei se eu consegui expressar, mas às vezes a gente vê o corpo como a carne, como algo que é o inimigo. A Bíblia chama a carne de inimigo, chama Satanás de inimigo e chama o mundo de inimigo. 3 inimigos: a carne, o mundo e Satanás. A gente internalizou que Mas tem um conceito, né? Tem um E um conceito. contexto. Exatamente. Mas a gente começa a crer que tudo nesse corpo é ruim, entendeu? Eu gostei de pensar assim, Jesus era confortável com aquele corpo. Tipo assim, cara, eu não estou dizendo que quem tem o cabelo pichain ou é gordo demais aqui ou ali ou não sei o quê. Eu estou dizendo assim, como se isso fosse ruim, né? Eu estou dizendo assim, ele é confortável com o corpo. O corpo não é um problema. Ele é, na verdade, solução. Tipo, Só você saber usar o corpo. Faz parte, né? faz Mas, parte. Então, né? Deus não ia criar um negócio ruim. mas é que a religião, ela torna tudo binário, cara. Então, tipo assim, esse termo também que é de crente, tá na carne. Então, a carne virou Isso, demônio, a cara. carne virou demônio. E Jesus, quando estava na carne, meu amigo, ele continuava sendo Jesus, porque a carne dele era santificada também, entendeu? Exatamente, No- é só no- você ter a carne santificada. Exato, não era separado. Então, por exemplo, que você falou um bagulho que é top, paizão. Ele na festa lá do casamento, mano, não tava. Se fosse hoje, ia estar rolando o quê? Ia estar tocando o quê lá? Ia estar. O que acontece? Não só da parte. No rolê, pai. Final de No rolê. casamento. Ia no estar rolê. tocando, sabe o quê? Onda, onda, olha a onda. isso aí, É isso final aí. de festa, mano. Aí Jesus vai lá e fala: "Ô, Ó, o vinho aqui, gente. tá bom, Mano, vai. dependendo do religioso que escuta você falando, Jesus tava na carne, acabou. É, O homem ia ficar maluco, ele ia falar, Não, o já quê? começa agora. É. É. Alguém já abandonou essa transmissão Já, agora, já. né? Não, fique aí. Calma, Porque vai o melhorar. host tá na carne. Agora, sabe o que é... sabe o que é louco? Que a profecia de Joel fala que o Espírito seria derramado sobre toda a... Carne. Carne. Cara, então, tipo Exatamente. assim, se não Bem tem carne, não lembrado. tem o Espírito, Bem mano. lembrado. É, então. Demais, Exatamente. demais. Não, essa dicotomia religiosa que deixa as galera muito confusa e tal, e aí a gente entra nessas loucuras, cara, do carne. Não, isso aí é carne, isso aí é espírito. Como é que você divide, pô? A única coisa que é a palavra, né, que tá lá, que penetra tão fundo, que consegue ali separar as duas coisas, mas tá sempre junto, não tem como. Como vasos de barro, cara, mas que carregam a glória. É o que Paulo fala. O que se requer desses dispenseiros é que sejam fiéis. Cara, nós somos pó, mas a gente carrega a glória, cara. Basicamente é isso, né? Mas a galera não entendia isso de Jesus, né? Porque os caras falavam, mano, mas ele não lava a mão pra comer. Ah, mas ele não sei o que lá no sábado. Mas ele não sei o que. E o cara sendo santo o tempo inteiro, fluindo dele o tempo todo, virtude. Não, porque eu não falei para não. Mas, cara, a ideia é assim, cara, quando a gente tiver o corpo glorificado, mano. Pensa uma mulher, não vai ter que depilar, não vai ter que fazer o busto, não vai ter que esticar o cabelo, não vai ter que tingir a raiz, não vai ter que, mano, não vai ter que raspar o saco, não vai ter que fazer nada. Calma entendeu, aí. Pô, cara, isso é maravilhoso, cara. Não vai ter cárie, você não vai ter dor de dente. Mano, você não vai engordar, cara. Aí Você é não vai ter loucura. dor no joelho, mano. Você é louco, eu não vejo a hora de sair desse corpo, mano. É o que a galera pensa, entendeu? E aí tudo bem, se você fosse uma pessoa que tivesse uma doença sinistra, que tivesse... Tudo bem, eu entendo, tá? Eu entendo. Mas no geral, entendeu? O corpo tem essas coisas que a pessoa quer se ver livre porque são vergonhosas, mas cara, o corpo é o corpo. Jesus estava sujeito a tudo isso do corpo também, cara. Sim. Tudo isso do corpo. Jesus salvou várias pessoas. Tem muito relato de pessoas coxas, mancas, que ele foi. Cara, quem que eu ouvi? O Tyson, Neil Tyson deGrasse, sabe? Aquele negrão que é um cientista também. Ele tem uns cortes muito legais, só que ele é ateusaço, ciência pura, ele é bem frio. Ele que fala assim, cara, ou Deus não é totalmente onipotente, ou ele não é onisciente, porque, meu,
Como é que um Deus que tem todo o poder não conhece as mazelas que o mundo está vivendo e não faz nada? Tipo assim, né? Ou ele conhece e não tem poder, ou ele tem poder, mas não conhece. Tipo assim. Aham. E ele fala uma coisa assim, o corpo, cara, é uma coisa meio vergonhosa. Para começar, cara, você tem que dormir. Cara, a gente tem que dormir, senão a gente não funciona. Você acha que Jesus não tinha que dormir? Ou ele tinha 24 horas, hypadaço, a milhão, TDAH, meu, dando VDO lá em cima, tipo, mano, vou trabalhar 24 horas por dia. Não, ele dormiu na tempestade, pô, no barco. No barco, entendeu? Porque ele fala assim, cara, para começar, a gente tem que dormir 1/3 do dia. É. Ele fala assim, cara, imagina se uma tô viajando, mas ele que fala, meu, se um ser extraterrestre viesse para a Terra e falasse assim, cara, quer dizer que esses caras ficam 8 horas por dia nesse estado de semicomatose, largado, totalmente vulnerável, sem produzir lufas, só babando. E, cara, que horrível que é esse corpo. Você tá sujeito a isso, entendeu? E Jesus também tinha que dormir pra caramba, senão você não faz. Ou seja, o corpo, ele é meio esquisito, uma vergonha você tá preso nesse negócio, né, que te limita de diversas formas. Mas ele estava sujeito a isso, mas fez o melhor uso desse corpo, né? É nesse sentido. Né? Top. Enfim. É louco, mó delícia dormir, mano. Nossa, sensacional. Sensacional. O Fê gosta, né? Ontem foi o dia inteiro vendo Miami Open dormindo na casa assim, ó. Mas é isso. Eu ia falar uma thread aqui que dá também um baita de um culto. Não sei se eu falo, mas é quase um spoiler. Mas eu quis bater na tecla de que estar no mundo não era permissão. Não era para dar permissividade para ninguém. E frisei isso umas 2 ou 3 vezes. Porque o que a gente vê hoje é uma igreja um tanto quanto permissiva. E uma igreja que não confronta mais o pecado. Então, ser inclusivista e etc. e tal. Então, as igrejas progressistas de hoje, elas são tão inclusivistas que elas aceitam como normal você, por exemplo, praticar. Agora eu não sei se eu vou falar errado, é praticar homossexualismo, homossexualidade. Homossexualidade é o certo de falar. E aonde você vai encontrar uma pastora gay ou qualquer coisa assim, e que servem e tal. E que aí não é uma discussão relativa, é uma coisa meio absoluta, é bíblico, para nós é legal. Então, à medida que você se torna uma igreja dessa natureza, ou uma igreja humanista também, nesse sentido, que tenta tirar... Basicamente, ele fragiliza Jesus dentro da instituição, igreja que ele mesmo formou, né? É como se a Bíblia ela fosse a escritura inspirada por Deus e uma sugestão do que fazer. E Jesus, ele é só uma sugestão de exemplo moral e ético a ser vivido, mas que você tem ali as suas, né? Então, por isso que essas falas, como vamos escrever a Bíblia, atualizar a Bíblia, elas ferem tanto quem é sério e quem entende a Bíblia, nesse sentido de que ela é absoluta no aspecto moral, ético, e de que, né, porque elas não podem suavizar. Então, a igreja não só humanista, mas progressista, que, como eu disse lá na palavra, que troca Jesus por uma cesta básica e que diz que ela tem que ser humanitária, que ela tem que estender a mão e tal, tudo isso tem por fim tirar Jesus do centro e colocar outras coisas, como por exemplo, como se ser cristão implicasse só em fazer o bem, o assistencialismo, quando na verdade o assistencialismo nunca é um fim, ele é um meio, o fim é sempre Jesus, alguma coisa assim. Então esses modelos e essas teologias, elas não podem tomar espaço. Então quando você fala sobre estar no mundo e ser inclusivista, você corre um sério risco de recair para esse lado, coisa que obviamente a gente não quer que isso seja, né? Tirando Jesus da igreja. Então era nesse sentido. Mas o padrão e o segredo disso, acho que aquela campanha que você já citou, né, o que Jesus faria. Cara, é tão simples. Tem coisa que a gente complica, mas é só olhar como que Jesus fez, cara. Mas a narrativa é feita conforme a conveniência. E a Bíblia, ela é interpretativa e dá um monte dessas margens.
Jesus abraçaria um gay, receberia e falaria, vem, tu és amado. Receberia. Receberia. Mas até Mas- então o cara se tornar um sacerdote é outro rolê, né? Não, tudo bem. Não, ele é recebido. Todos são claro. recebidos. Todos são recebidos, mas ele não caminha ao lado de Jesus nessa condição. Isso é importante. Ele não tá dando ok pra caminhar assim. Cara, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você quer viver essa troca sem fazer a tua parte? Não vai rolar. É mais ou menos com Deus, é assim. Eu te recebo, você é amado, eu morri por você. Eu quero você, o teu bem e a tua salvação. Mas para andar do meu lado e viver isso, você tem que entender alguns valores da minha palavra, alguns princípios que entendeu? Então, você permitir isso e ser leviano com isso é o que a gente estava falando, entendeu? Uhum. Porque agora essas coisas, cara, todas elas vão entrar numa thread aqui, tá? Dá um bom culto também, isso daqui. A Bíblia fala sobre Satanás é o nosso inimigo de todas as formas, ele usa alguns modelos. A Bíblia fala sobre um modelo egípcio. Esse é basicamente o modelo da dominação da escravidão. E dificilmente você vê, mas ele fala sobre um modelo babilônico. O modelo babilônico é mais na base, e por isso que a Bíblia é enfática, o capítulo 18 de Apocalipse, se eu não me engano, fala só sobre isso, sobre a queda da Babilônia. O modelo Babilônia é mais o modelo da sedução. Então você agora é seduzido por essas coisas e você permite que elas façam parte da tua vida. E agora você incorreu e você, como eu disse, você não levou a luz para o mundo. Você foi no mundo, mas não levou a luz. Você pegou um pouquinho do mundo e trouxe para dentro da igreja. Porque essas concessões, essas seduções fazem parte. Então, essa igreja que vai para o mundo, mas não é santificada para permanecer, essa é a igreja ruim. Porque você deixa o mundo dentro da igreja, entendeu? Foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Então, um modelo egípcio, que a Bíblia pouco fala, mas é esse, quer dizer, a não ser pela história do povo, mas esse modelo satânico de sedução da Babilônia, ele é o que hoje cativa o coração das pessoas que têm um pezinho ou uns hábitos ali presos com o mundo, porque eles são bons, eles são gostosos para a carne. Vou mandar uma braba pra você então. Você acha que se uma hipótese, tá? Se Jesus viesse hoje, na nossa, não como a segunda vinda, mas se ele viesse com o mesmo propósito de recrutar 12, preparar 12 e enviar para o mundo 12, ele recrutaria um de nós ou alguém de dentro da igreja evangélica? Pode ser. Pelo menos um. Pelo menos um ou dois, Jesus. Pô, Tem 12, caramba. Porque dos 12 que ele chamou, nenhum deles serviu numa sinagoga. Não sei se você for olhar. Sim. Todos ele chamou na vida. Ele chamou gente, por exemplo, ele ele curou a filha de Jairo, que era o chefe da sinagoga, mas Jairo não estava no rolê dele. Ou seja, é um cara que ele tinha uma estima, conhecia. Mas aqueles caras lá que foram chamados, talvez eles fossem na sinagoga de sábado aprender as paradas lá. Pedro, talvez, né? Porque eles conheciam um pouco, né? Natanael, ou o próprio Tiago, o próprio, sei lá, alguns deles ali. Talvez eles fossem disciplinados ali nas coisas de Deus e tal, mas chamou uns pés de boi também. Com certeza ele ia chamar uns loucos, uns caras... Mano, você já viu aquele cara que faz os rap, que prega com rap? Ele prega pro Mano Brown, ele vai lá e manda braba. Não, Mano, eu já esse vi uns cara desses aí- de metrô, mas não esse aí não, que vai nos Nossa, artistas. Ele é muito louco, mano, muito louco. Puxa um assunto aí que eu vou procurar e vou te mostrar. Top. E aí, vocês têm perguntas? Não quer falar nada? E aí, Tatá, tá de boa? Tá quietinho? Não, eu só fiquei com uma coisa que você tinha comentado, que eu acho que é importante a gente falar também, né? Cara, uma das principais coisas que a gente tem falado aqui, que Jesus combateu, foi a religiosidade. Sim. E eu vi também não lembro se foi numa pregação, alguém que falou que, cara, Jesus já morreu pela igreja. Você não precisa morrer por ela. Por que eu falo isso? Porque a gente também, né, veio de uma cultura aí muitos anos, que, cara, às vezes a galera ficava anos fazendo uma coisa só pela obrigação de sentir, até o Marcinho falou, usou essa palavra, o utilitarismo,
de talvez se sentir útil ali, de talvez, não, tô liderando um ministério, de talvez... E aí essa própria pessoa ela se matava por causa dessa religiosidade, tipo assim, cara, eu não posso sair de jeito nenhum, entendeu? Eu preciso desse cargo, dessa posição. Cara, e eu ouvi uma frase, até eu tava com os moleques ontem, e eles falaram assim pra mim, cara, isso foi pro ramo da empresa, né? Mas eles falaram assim, cara, um cara me disse, um cara do ramo dos moleques, que se você colocar, tipo, as pessoas certas, assim, em cadeiras certas, tipo, cara, você vai economizar tempo, né? Aham. Você vai economizar dor de cabeça e tal. E às vezes a gente tá, tipo, querendo nos encaixar em lugares que, cara, Que não é nosso. cada vez não é nosso, entendeu? É isso. Só pela religiosidade. Entendeu? Eu cresci assim, eu aprendi assim, cara, se liberta Exatamente, disso daí, velho. cara, exatamente. Cara, Jesus tem muito mais pra você. Eu não velho. posso perder essa posição, isso aí às vezes nem é aquilo, nem onde a pessoa Não é o que faz você foi foi. chamado. Tá brigando por um negócio que nós falamos, a Chili Beans tá aí em todo lugar, tô dando Só o- pra dar um testemunho, tanta Cauê. gente pra pregar, mano. Cara, e só pra dar um testemunho, que até aconteceu com a gente, o nosso ministério. Cara, quando Jesus me pediu a banda, o nosso lugar, foi muito sacrificial pra mim, no meu rolê ali, sabe? No meu... Cara, eu fico imaginando se, tipo assim... E quando eu fui falar com o Marcinho, cara, foi muito difícil falar, tipo, mano, caramba, velho, vocês investiram em nós, fizeram umas paradas em nós, e agora, mano, juntar... Mano, tá ligado? Tipo, fizemos uma gravação, mano, os caras... Você falou? Vendemos trufa, tipo... Mano, a galera contribuiu pra gravação e agora eu chego pros moleques, os pastores... Não, ó, Deus pediu pra entregar. Lógico que a gente nem imaginaria todo o rolê que aconteceria. Uhum. Só que, cara, quando Jesus fala, meu amigo... Jesus fala, não tem essa, É mano. isso. E aí eu lembro que a França ficou meio assim, mano, pelo amor de Deus, mano, como assim você vai fazer isso, tá? E, cara, eu fico imaginando, tipo, se a gente não tomasse essas decisões, mano. Se, tipo, o Marcinho não falasse assim, cara, eu acho que é por aí mesmo. Porque tipo, aquilo que Deus te dá não é seu, cara, não é, Ele tipo... só sabe? emprestou. Mano, tipo, Jesus só tá fazendo através de você. E, cara, talvez a gente colocou aqui hoje, mas amanhã você tá ali em outro lugar. É isso. Porque não é sobre você. Não é sobre, sobre nós, não é sobre nós, entendeu? Cara, eu fiz essa pergunta pro pastor, provocativa, porque Deus tem me falado isso muito no meu coração. É justamente sobre isso que você tá falando, Brunão. Por que Jesus não... Porque a gente acha, e o sistema religioso criou, que para eu ser escolhido e aceito por Jesus, eu tenho que fazer o A, B, C, eu tenho que fazer Tem um tudo isso. scriptzinho, senão- Tal, e aí agora beleza, agora eu tenho uma unção de presbítero, agora Jesus... Cara, se você vê como que Jesus faz, ele continua fazendo a mesma coisa, só que ele faz agora com o Espírito Santo. Então eu creio de verdade que onde ele me escolheu, onde ele me separou, foi quando eu tava lá, perdido, cara, totalmente um adolescente Foi o que perdido. ele falou no começo, ele já fez. E foi ali que ele me escolheu. Fê, ele te escolheu foi quando agora. você tava lá fazendo aquelas pilantragens que você fazia, tá ligado? Aquelas isso mesmo. doideiras que foi lá que ele te viu e falou, cara, ele te escolheu lá. E aí ele te enxertou aqui na videira, você vem, recebe instrução e tal, tá desenvolvendo o teu ministério, mas foi lá que ele te chamou. Por isso que eu fiz essa provocação. Porque não é a religião evangélica que te santifica ou que te separa, te faz escolher. Eu creio, paizão, que quando Deus olhou pra você e te viu um pastor, foi quando você mesmo conta esse testemunho, quando você estava longe, se sentindo sujo, podre, né? Ele já sabia o que ia O ser. peso de um monte de coisa e foi ali e falou, aqui é um pastor. E o Espírito Santo que chama, do jeitinho que Jesus fazia lá, mano, no rolê que ele fazia. Ele chamava a galera na vida, ele ia lá, conversava, trocava ideia, chamava, que nem você pega Mateus, ele fala, vem e me segue. Só Essa isso. cena do The É, Chosen é. é demais. Porque é no amor, ele senta, ele tem paciência, e no amor ele... E essa cena no The Chama. Chosen, ele vira pra Pedro e fala assim, Pedro, pode se acostumar com o diferente. É. Sim, Agora, não sei se vocês lembram dessa cena. Então, Agora é o diferente. porque Agora... o cara que tá ali dentro, aí vem um desse, ele começa, tem gente que olha torto. É, isso mesmo. O que ele tá fazendo aqui? É louco, né? E na pesca maravilhosa, aí acontece aquele rolê, aquele monte de peixe, aí Pedro se prostra e fala, olha o que ele fala, se afasta de mim que eu sou pecador. Tipo assim, como Jesus falando assim, você acha que eu não Eu acho sei? que eu não sei, Você amigão. acha que eu chamei você porque você é bonzão, que você Você é me santo, que você surpreendeu. é evangélico. Eu sei que você é pecador, agora é isso mesmo, o rolê é esse, agora vem, que eu vou te ensinar agora como que faz. Essa humanidade de Jesus que eu acho que a gente tem que pregar mais sobre isso, paizão, e não a humanidade, né, mas a Jesus completo, porque isso é a completude dele, não é uma parte só. Achei o cara aqui, ó. Deixa eu ver se é esse cara aqui, ó. Vamos ver. Sai o som aí, tá? Coloca o som dele. Peraí. Esse maluco eu tô ligado, eu já vi já. Já viu ele? Já vi. Esse moleque é muito louco. Mas eu não vi com o Mano Brown, eu não vi não. Se liga
sou moça! Eu sou a voz que clama no deserto. Escolhe o bem e o mal, o errado ou o certo. Vendedor de bala, de novo nativa, os conselhos de Deus. Enfim, é só um maluco. É um maluco, um malucão. Esse cara aqui vai parar na frente do Mano Brown, mano, uma vez. Ele toca lá na quebrada, ó, vendedor de bala 402. Se liga, gordão! Aqui no Independência, tá ligado? Perto do Bassame, São Marcos. Vendedor de bala com gordão. Maluco da hora, fumando baseado. É isso mesmo, pode crer. O celular aí tá mesmo. Palavra de Deus, gordão. Eu tenho uma mensagem pra mim e pra você. Gordão! Eu sou a voz que clama no deserto. Escolhe o bem. Acende o beck, gordão. Loucão, toma, gordão. Mano, e ele pega os caras mais malucos, mano, se liga. É mais ou menos assim. Se liga, Lucas. É mais ou menos assim. Se liga, Lucas. Agora, irmão, olha pra mim. Sabe quem eu sou? Eu sou a voz que clama no deserto. Escolhe o Não, ele bem e o vai mal, todo o errado buscando. ou o certo. Um desse aqui Jesus levava, eu acho. Ah, pro rolê, certeza, certeza. Fala aí, mano, traz sua viola aí, vambora. Muito bom. Isso aí. É isso Considerações finais, paizão? Cara, eu sempre procuro falar, Deus, o que você quer essa semana aí? Fala aí que tá difícil. Quando eu tenho um tema, é mais fácil. A gente segue e tal, né? Pô, eu ia falar, qual é o tema dessa semana? Oração. Ah, não sei. Aí eu remexo, vejo uma coisa legal aconteceu na semana, enfim. E aí essa semana Deus me marcou muito, cara, falando assim, vai lá, cara, fica atento a quem tá precisando. Abre os olhos, você vai enxergar quem tá precisando. Quem eu vou cruzar no teu caminho que tá precisando. Então minhas considerações finais são essas, cara. Dá tempo para isso. Tenta não ser engolido pela correria. E fica atento com seus olhos e Deus vai te mostrar quem que talvez esteja precisando de você aí no mundo, para você, através de tudo que você carrega aí, manifestar o reino para Ele. Amém. Lá no mundo. Amém? Top. Ide pelo todo mundo e prega o evangelho. E o Vini, nós não estamos ao vivo, né? Não, Idiota. não. A galera manda umas perguntas legais ao vivo, mano. Semana que vem a gente tenta. Eu vou pedir pro Tops ver se ele dá uma aula pra mim, aí a gente põe pra Vamos o fazer áudio isso, pra ficar no ao vivo. É isso Deixa aí. seu comentário aí, você que tá ouvindo aqui até agora aí. Vamos deixar umas perguntas lá, pastor? Na próxima a gente pode selecionar algumas. Pergunta aí, a gente gosta. Se tiver pergunta, põe aí nos comentários aí do YouTube. A gente abre respondendo na próxima vez. Na próxima a gente seleciona aí as perguntas e traz pra cá. É isso aí. Certo? Brunão, você tá... Cara, demais. Você tá aqui só porque você tá aqui ou... Não, eu tô empurrando Mano, ele. então, o Fê tá nessa. Tô ruim. Então, Aí, ó. Tô Mais- online mais aí um. pra essa- deixa eu fazer Uma hora uma e meia, menção né? aqui. Eu não falei, eu lembrei no meio, mas o Cauê tava falando. Rodolfão não tá aqui hoje. O Rodolfão é um exemplo claro, hein? De quem tá lá ouvindo gente que às vezes ele não concorda, conversando com gente que pensa diferente dele e com muita graça do jeitão dele lá. Eu tô falando isso porque ele teve uma entrevista muito legal com o Pax Pastorzão. Aham. Daniel, do jeito dele, foi muito precioso. Com graça, sustentando a fé, ali sustentando aquilo que crê, posicionado, mas com graça, conversando com pessoas que pensam diferente dele. Muito especial. Ele é um exemplo vivo de quem está lá no mundo, enfiado no mundo, com um monte de gente esquisita, mas carregando um pouquinho da glória de Deus. Amém. Um abraço aí, Rodolfão. Da É hora. isso aí. Reforça que tem o cultinho da semana, essa semana, porque é da hora. Se subir amanhã, né? Não sei se vai subir, mas se você faça estiver ouvindo isso na faça o cultinho segunda-feira. da semana, que é da hora. É isso aí. O pod vai subir segunda-feira, dia 23, 24. e você vai fazer o cultinho da semana aí, top na tua casa. É isso, né, Fê? É isso aí, gente. Lembrei de uma canção também pra você ouvir aí, que eu achei que tinha muito a ver com a palavra, chama Seja Tudo em Todos, acho que é esse o nome da música, que é do Felipe Vilela, que é top, que fala muito dessa parte aí de Jesus. Top. Legal. Fica aí a sugestão. E também a música que nós falamos lá, né? Qual é o nome, Você vai paizão? pôr o link lá, não vai? Slow Me Down. Slow Slow Me Down. Down. Slow Me Down. Top também. É isso? Isso aí.
É Até isso a aí. próxima, família. Valeu. Tamo Valeu, junto. gente. Tchau, gente. Espera Valeu. um pouquinho. Manda um beijo Calma aí pra tuas filhas aí, Cauê. Como assim? É só pra enrolar um pouquinho. Não, só pra eu pegar a vinheta. Quero dar um beijo pra Lorena, pra Só pra eu baixar a Rafaela, vinheta que tá me ouvindo agora. Elas não estão ouvindo, mas É tudo claro bem. que não, mas tudo bem, gente. Tá bom. Era só pra render o bloco? É só pra render o bloco. Fechar eu o pegar a bloco, saiu o vinheta. comercial. Tá, muito bom você estar aqui, viu, mano? Pô, tá. Valeu, Eu vou Tatá. tocar Valeu, aí, Pedrão. Tá sempre aí Os também. brabos. Tamo junto. Valeu, Beijo. gente. Beijo.